Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Flávio tem 52 anos, foi eleito presidente da FIENG em 2018 e reeleito em 2022. Tem mandato até 2025. Ele é o CEO da Color Têxtil, uma das maiores fornecedoras de malhas do país. Presidente, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Guilherme, por me receber aqui. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 28 de maio de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, a gente já tem praticamente 1 ano e meio do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a sua opinião e qual é a opinião da indústria sobre essa terceira passagem do petista pela presidência? Guilherme, eu acho que ainda estamos aguardando aí iniciativas que venham de fato mudar o rumo do Brasil. O Brasil precisa deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente, né? E eu acho que, nesse sentido, todos nós estamos ansiosos por medidas que realmente venham a ter impacto na nossa sociedade. Acho que uma parte da sociedade aguardava essas ações no início do governo e, principalmente o setor produtivo, a indústria, vê sinais ambíguos do governo, né? Se uma hora, em determinado momento, acena com a nova indústria, com o projeto da Neoindústria, e estabelece um plano de desenvolvimento industrial, coloca a indústria no eixo central, em tese, do plano de governo. Aí, quando você vai ver as iniciativas todas para que isso ocorra, elas ainda são insuficientes, né? É uma sinalização, mas não é nada concreto, não é nada significativo que possa trazer um impacto de curto prazo. A gente sempre fica na expectativa de que vai vir algo que possa sustentar esse movimento. E também há movimentos que vão na direção contrária, como, por exemplo, a oneração dos incentivos fiscais, né? A lei das subvenções fiscais, que praticamente tirou parte dos incentivos que os estados davam para a instalação de indústrias, né? E passou essa arrecadação para o governo federal. Então, na verdade, houve um acréscimo de arrecadação que, com certeza, impacta no custo de produtos e serviços que a população brasileira consome. Lembrando que quem paga tributo é você, cidadão, não é o setor produtivo. O setor produtivo, ele recolhe o tributo. Na verdade, o setor produtivo só paga tributo sob insegurança jurídica. E esse caso ainda é um caso de insegurança jurídica, porque a lei de subvenções fiscais ainda cobra 5 anos para trás. Ou seja, havia uma lei que permitia subvenções fiscais e você passa uma lei cobrando retroativamente, o que, na minha leitura, é algo descabido, gera uma insegurança jurídica absurda e torna o país um país muito incerto para investimentos. Então, esses sinais ambíguos. Se, de um lado, há um aceno para a percepção da importância da indústria, que de fato corresponde à realidade, como vários países desenvolvidos, Estados Unidos, União Europeia, têm implementado aí políticas de retorno à industrialização significativo com investimentos pesados por parte desses estados, a gente não vê esse cenário aqui no Brasil e vê, na verdade, alguns sinais na direção contrária. Então a gente fica meio ambíguo. O discurso é bom, a narrativa é boa, mas a prática ainda não corresponde com esses fatos. O governo anunciou que teria destinado 300 bilhões de reais para a reconstrução da indústria. Esse não é um valor que vocês que ajudaria a indústria a se reorganizar? Esse é o problema, Guilherme. Na hora que você vai analisar, não há dinheiro novo ali, há muito pouco dinheiro novo. Boa parte desses 300 bi já são linhas de financiamento do BNDES, que tem taxas de juros ainda altas, né? Então não é dinheiro do governo para a indústria. É um financiamento com taxas de juros, né? Então é crédito com taxa de juros. Em alguns casos, taxa de juros é um pouquinho mais baixa do que se paga num banco comercial, mas nada muito relevante. Uma parte desse dinheiro já são os recursos de inovação que já existem nos diversos mecanismos
existentes. O que há dinheiro novo, efetivamente, para esses 4 anos, são pouco mais de 20 bilhões de reais, que ainda é uma quantia muito modesta comparada com a quantia que outros países estão investindo na sua reindustrialização, que somam trilhões de dólares, né? Então, 20 bilhões de reais para 4 anos, nós estamos falando de 5 bilhões de reais, ou pouco mais, 6, 7 ao ano. Só a subvenção fiscal estima-se que vai tirar 40 bilhões da indústria. Então, na verdade, o estímulo foi de 6, 7 e o que foi retirado foi de 40. Ou seja, tem uma inversão de incentivo. Eles estão retirando na sua avaliação dinheiro da indústria. Se você for olhar sobre o balanço real, porque na verdade boa parte desses financiamentos, dos 300 bi que são financiamentos, eles já tinham, são mecanismos existentes, são os limites do BNDES, são as linhas de fomento, são as linhas de incentivo à inovação, todas elas já existentes. Quando você depura o plano, você tem 20 e poucos bilhões de recursos efetivamente novos, colocados ali no pacote. E quando você coloca a política do Ministério da Fazenda na tentativa de arrecadar, em apenas uma ação, ela extraiu aí, vai extrair em números aproximados do setor industrial 40 bilhões de reais. Então sim, se você fizer a conta, está devendo 34 em termos de incentivo. E isso com certeza prejudica a competitividade da indústria brasileira e torna mais difícil e mais distante esse sonho de colocar a indústria brasileira no centro do desenvolvimento do nosso país. De forma breve, quais seriam os principais pilares de um bom plano para reindustrializar o Brasil? Olha, de fato hoje o que você tem que ter, identificar as nossas maiores forças, né? Não dá para investir na indústria de maneira transversal, canalizar o incentivo para aquilo que o Brasil tem, e o que o Brasil tem, na minha leitura, muito claro, é uma matriz energética ainda limpa e uma matriz elétrica muito limpa, e a gente poderia fornecer produtos industriais para o mundo com uma baixa pegada de carbono. Isso é um pouco transversal, porque boa parte da indústria, mas principalmente os eletrointensivos, poderiam ser fornecedores de produtos verdes para o mundo, né? Fruto da nossa matriz elétrica renovável. Além disso, a gente tem todos aqueles produtos que a gente tem vantagem competitiva, fruto ou da nossa agricultura ou da nossa extração mineral. Então, cadeias alinhadas, cadeias produtivas, nessas cadeias também teria todo um sentido fazer o investimento. E nós temos também o setor, por exemplo, do etanol, que é um setor em que a gente tem uma tecnologia desenvolvimentícia do etanol muito desenvolvida, no etanol aplicado à transição energética no sentido de ser um combustível alternativo, por exemplo, aos carros elétricos. É uma solução que faz mais sentido para o Brasil do que o próprio carro elétrico. Então você tem aí uma miríade de oportunidades para o nosso país que precisam ser melhores aproveitadas. O Brasil pode ser, ele já é parte celeiro do mundo, ele pode ser também fornecedor de produtos industriais verdes para o mundo e um grande fornecedor de energia. Só que exportar energia é muito difícil. Então você pode exportar energia na forma de produtos verdes sustentáveis, produtos industriais. Uma das principais críticas que a indústria fez ao atual governo foi o fato de, no programa Remessa Legal, eles terem legalizado a importação sem taxa de até $50, sobretudo de plataformas hospedadas na China e em outros países asiáticos. O que esse programa significou para a indústria brasileira? Olha, esse programa significou para a sociedade brasileira, mais do que para a indústria, mais do que para o comércio. Na minha leitura, ele é uma tragédia econômica, né? Se nós vamos dar incentivo para quem produz no Brasil. Então se o Brasil pode abrir mão desses tributos, que abra para quem vende no Brasil, para quem produz no Brasil. Então vamos isentar o produto nacional, o comércio brasileiro de impostos e vão tributar o importado. Porque eu nunca ouvi contar que você tira imposto do importado e tributo nacional. Então se a população brasileira precisa de comprar blusinha barata e eu como produtor de tecido concordo em grau, gênero e número, vamos isentar de tributo essa cadeia. Não vamos fazer o seguinte, não, o nacional vai pagar imposto, mas a gente não pode tirar a população brasileira
de comprar blusinha barata que ela venha da China, de um site internacional, feita em condições que a gente não concorda que sejam feitas aqui no Brasil, sem pagar imposto, desenvolvendo a economia chinesa. Eu acho que nós temos que tratar de desenvolver a economia brasileira. Nós já somos uma economia pobre, a gente não precisa ser mais pobre. No ano passado, os números do Remessa Legal já chegaram próximos ao valor total que o Bolsa Família injeta na economia brasileira. Ou seja, assim? O Bolsa Família injeta na economia brasileira mais de 100 bilhões de reais ano através dos subsídios que ele dá às famílias, né? E o Remessa Legal, se você colocar o tributo, já está ultrapassando também a casa dos 100 bilhões de reais. Se você fosse considerar o tributo, ou seja, na verdade, a renda que o governo deu a essas famílias de baixa renda, ela foi quase que totalmente transferida para a China na forma de compras, né, ao invés de desenvolver a nossa economia. No passado, o Bolsa Família, ele servia para ativar também a economia. Então, ele era um gasto público que atendia a população mais carente, mas ativava a economia. Hoje, boa parte desse recurso, se você analisar em bilhões, está indo para compras em site chinês, ativando a economia da China. Então, se nós vamos deixar produto mais barato, com isenção tributária, que seja o produto nacional, que seja o produto que gera emprego aqui, que seja o produto que gera renda aqui e gera tributos, mesmo que indiretamente, já que essa cadeia seria isenta aqui no Brasil. Ou seja, só para ver se eu entendi, foram importados aproximadamente 100 bilhões de reais em 2023 dentro do programa Remessa Legal, é isso? Perfeito. Em 22 o dado é 70 bi. Eu não tenho dado fechado de 23, mas tem crescido entre 50% e 70% ao ano. Então, as estimativas que rodam aí é que ultrapassou a marca dos 100 bilhões de reais. E se você colocar um imposto de 50%, que deveria estar sendo cobrado e não está, nós estamos falando de bens equivalentes no Brasil a 160, 170 bilhões de reais. E a expectativa é que em 24 o número continue crescendo, né, e atingindo aí a marca com os tributos, se houvessem, né, embutidos, na ordem de 200 bilhões de reais, já é um percentual significativo das compras dos brasileiros com a sua renda disponível. Nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados derrubou essa medida, o Remessa Legal, e agora provavelmente esses produtos voltem a ser taxados. O que isso significa para a indústria e, na sua avaliação, também para a sociedade brasileira? A sociedade ganha muito com isso, porque, na verdade, há uma concorrência desleal. Nós vimos perdendo empregos, né? Perdendo também arrecadação aqui no país. E à medida que a arrecadação era perdida, outros setores teriam que pagar mais tributos. E quem, no final das contas, paga o tributo é você. Então, não existe almoço grátis. Se a blusinha estava entrando importada sem tributo, você iria pagar em outras fontes, em outros produtos que você adquirir esse tributo que deixou de ser arrecadado. Então, é uma decisão muito correta, porque se fosse incentivar, que incentivasse o nacional, não o produto importado. Então, se é para tirar tributo, que tire do nacional. O Congresso tomou uma decisão justa, né? A Câmara dos Deputados hoje gerou isonomia, ou seja, o produto importado vai pagar o mesmo valor do produto nacional. Isso é portador de futuro para a sociedade brasileira, é portador de futuro para o brasileiro. Pode ter ficado mais caro comprar aquela peça importada, mas com certeza pode estar garantindo o emprego seu ou do seu filho, garantindo o tributo que vai pagar a segurança pública, garantindo o tributo que vai dar saúde. Então, é uma medida de muita relevância. E agora a gente espera que com esse aumento de arrecadação possa reduzir o tributo, quem sabe, da blusinha brasileira. E aí a gente vai ter uma condição que seria uma condição ideal, que se até agora a gente estava dando incentivo para o produto importado, quiçá agora a gente não possa dar incentivo para o produto nacional. Independentemente agora do programa Remessa Legal, o setor têxtil, ele ao longo dos últimos anos, ele sofreu bastante, ele teve um grande desafio de competição internacional, sobretudo com os chineses. Qual que é a dificuldade do Brasil nessa relação? Por que o Brasil tem dificuldade nessa competição? Primeiro porque a China subsidia e incentiva várias cadeias de produção, entre elas a têxtil, justamente porque ela emprega muito. Uhum.
Então esse é o primeiro ponto. Depois da pandemia, os países centrais, diria Europa, Estados Unidos, fecharam os seus mercados. Então esse excedente dos mercados está vindo mais para o Brasil, porque o Brasil ainda é um grande mercado, porque tem uma população de 200 milhões de habitantes. São poucos países no mundo que têm essa característica. Então os produtos têxteis acabam vindo para cá. Então você tem já os subsídios, mas uma dificuldade de vender para mercados mais maduros torna o mercado brasileiro muito atrativo. Aí no topo disso você vem concorrendo com produto que chega pelo correio sem tributo, com subsídio lá e sem tributo. Enquanto o produto nacional aqui não tem subsídio e tem o custo Brasil mais o tributo, fica uma situação quase que insustentável. Mas lembrando que o Brasil ainda é a maior indústria têxtil do Ocidente. Ou seja, nós temos muito a perder se continuarmos definhando a nossa indústria, que ainda é muito relevante, tem tecnologia, é portadora de futuro e está espalhada em quase todo o território nacional, gerando emprego e renda. Então a gente espera que o tema Custo Brasil seja tocado e que com isso a gente possa ter uma isonomia de competição com relação ao produto importado. Vou te fazer uma pergunta meio difícil, talvez você não tenha esse dado, mas você sabe me dizer quantas pessoas são empregadas hoje pela indústria têxtil brasileira? Olha, o número vem caindo, né, ao longo dos últimos anos recentes, mas diretamente são mais de 1 milhão de pessoas. Olha, é bastante. É um número bastante. E indiretamente esse número é muito maior. Porque envolve também as plantações de algodão e... Não, aí toda a cadeia, né? A indústria têxtil é uma cadeia longa. Então você compra desde produtos químicos, por exemplo, para fazer o tingimento. Você utiliza transporte em várias etapas da produção. Você tem a produção do algodão, a produção das fibras artificiais, que são fibras químicas, sintéticas. Você tem aí embalagens, você tem água, energia, equipamentos, mão de obra, treinamento de mão de obra, prestação de serviço, enfim, existe toda uma cadeia produtiva que orbita em torno do setor produtivo, que é muito maior às vezes do que só os números do setor. Claro. Então, o setor têxtil e de confecção emprega mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Pensando agora na reforma tributária, a gente está na fase da regulamentação do texto que foi aprovado em 2023. Quais que são os principais objetivos da indústria de Minas, de um lado, e do outro da indústria têxtil? Olha, a reforma tributária ela foi aprovada com o objetivo de simplificar a arrecadação de tributos no Brasil e a sua apuração, né? Claro que no início é uma transição, ele fica mais complexo. A gente espera também que haja uma maior isonomia por parte de todos os pagadores de tributo para que toda a carga seja distribuída pelo conjunto da sociedade, que não haja pessoas pagando nada e outras pagando muito, porque na verdade quando alguém não paga nada, uns vão pagar muito, que é a discussão que a gente estava tendo agora recentemente sobre o produto importado. Na hora que você isenta ele, o produto nacional vai ter que pagar mais. E é a mesma coisa, na hora que você tira a isonomia dos setores, aqueles que não pagam terão que ser sustentados por outros produtos. Então a gente espera que haja uma isonomia efetiva. A reforma tributária, ela foi concebida, eu vou comparar com a gestação de uma criança, muita gente acha que ela acabou com a aprovação no Congresso da PEC. Não, a PEC fez o filho, mas está na barriga. Agora, as leis complementares, que é realmente a gestação. E é aí que mora o perigo, e é aí que todos os setores têm que estar muito atentos com os detalhes, porque, de fato, há uma miríade, segundo eu acho que já apresentaram quase que 500 artigos aí para serem incluídos na reforma, e aí todo mundo tem que olhar tudo com muita atenção. Mas a prioridade, eu diria, não somente da indústria têxtil, mas de toda a indústria brasileira, é que não haja, que a gente reduza muito a disparidade entre os setores, que todos paguem a mesma carga, que haja menos isenções possíveis na matriz. Então esse é um cuidado agora na lei complementar. O segundo é que a carga tributária para o brasileiro não aumente. Então que haja a carga tributária seja mantida, que há esse mecanismo na PEC.
A gente tem que garantir que os instrumentos que sejam incluídos na lei complementar deem efetividade a esse mecanismo, porque isso é uma proteção para o cidadão brasileiro. Ou seja, haja o que houver, a carga tributária não pode aumentar, porque agora vai ficar aquele puxa-puxa. O município puxa mais para ele, o Estado mais para ele, a União mais para ela, todo mundo querendo pegar a maior parte do bolo. E é nesse momento que corre o risco de se aumentar a carga tributária. Então, ponto de atenção redobrado de que a carga tributária seja mantida. Então, eu diria que esses são os pontos focais, além da segurança jurídica. Quer dizer, incentivos fiscais já concedidos em empresas que fizeram investimento que sejam preservados. Lembrando que o incentivo fiscal, ele vira preço para o consumidor, né? Então, aquele tributo que eventualmente foi incentivado, ou seja, não foi cobrado, ele transforma numa redução de custo para o consumidor. E há um conjunto de benefícios fiscais na sociedade brasileira. Se todo ele virar imposto, abruptamente o conjunto de produtos e serviços que a sociedade brasileira consome vai aumentar de preço. E isso tem um custo muito caro para a sociedade. Então, na verdade, isso está mais ou menos garantido, mas a gente tem que assegurar que nos mecanismos de regulamentação não haja um desvio do que o legislador queria ao fazer a PEC. E esse é o cuidado, e o problema é que os detalhes é que são um ponto perigoso. Por exemplo, eu temo muito que as empresas vão pagar o tributo, por exemplo, para depois serem restituídas. Quem conhece o estado do padrão, o padrão do Estado brasileiro, sabe que esse negócio de restituir imposto é uma coisa bem complexa, que funciona até a primeira dificuldade de caixa. Na primeira dificuldade de caixa, o que acontece é, vamos parar de devolver aquele dinheiro. E aí você tem uma situação complexa, né? Então, tem várias coisas que devem ser observadas aí. Não dá nem para elencar aqui. Eu elenquei grandes números, não deixar levar a carga tributária de maneira geral e também garantir a segurança jurídica e garantir a isonomia dos setores com relação ao pagamento dos tributos. Porque aí você está garantindo que a sociedade vai pagar um tributo equilibrado, independente do produto ou do serviço que ela consome. Falando agora de Minas Gerais, a indústria em Minas teve um crescimento de 3,7% no ano passado, ante um crescimento de 1,1% da indústria nacional. O que Minas está fazendo que o resto do Brasil não está? Na verdade, tem havido ao longo dos últimos anos, graças em grande parte à atuação do governo e também da Federação das Indústrias, que tem atuado junto a várias reformas, né, para a melhoria do ambiente de negócio. E com isso, Minas Gerais tem atraído investimento industrial de maneira significativa. O governo já está chegando perto dos 450 bilhões de reais de investimento atraído, e esse investimento está transformando em geração de receita, crescimento do PIB, empregabilidade. Minas Gerais está, nesse momento, com o nível mais baixo de desemprego da sua história. E vem crescendo acima da média nacional, e a indústria mineira vem bebendo nisso também. Então, eu diria que é um fator de trabalho em conjunto entre governo e iniciativa privada que vem gerando esse resultado extremamente positivo e que a gente espera que ele continue ocorrendo graças a boas políticas públicas de desoneração, simplificação, de uma série de regulamentações que na maioria das vezes só geram burocracia, custo e impedem o avanço e o desenvolvimento dos estados. Ainda nesse assunto, então, qual é a sua opinião e qual a opinião da FIENG a respeito do governador Romeu Zema? Acho que o governo veio fazendo um ótimo trabalho, pegou o estado numa situação muito difícil em termos de contas públicas, não aumentou tributo, que é o primeiro ali flerte de todo governante, quando chega sem dinheiro, o que vai fazer? Aumenta imposto. Essa é a receita padrão. Não foi seduzido pela receita padrão, com isso os contribuintes de Minas estão pagando menos tributo que pagavam antes, e usou os mecanismos que tinha de atração de investimentos e utilizou a desburocratização, simplificação e redução do tamanho do Estado para que as despesas fossem contidas. Então, de uma certa maneira, ele conteve as despesas e aumentou a receita através do crescimento econômico, não através do aumento de impostos. Então, é uma fórmula de sucesso, deu certo aqui,
Mas não foi só aqui, deu certo no mundo todo onde foi implementado. A dificuldade é quando a fórmula, as pessoas tentam inventar fórmulas que já estão mais do que provadas, que não dão resultado. E no caso de Minas Gerais, ela vem dando resultado e a gente tem certeza que Minas Gerais segue aí pelos próximos 2 ou 3 anos crescendo acima da média nacional e a indústria puxando isso juntamente com a agricultura. Flávio, com a ascensão de uma série de conflitos internacionais, como por exemplo a guerra na Ucrânia e a possibilidade de outros conflitos, como por exemplo o aumento nas tensões entre China e Taiwan, o mundo está experimentando, sobretudo o mundo ocidental, um movimento de nearshoring, para os nossos espectadores entenderem, é você trazer a produção de produtos, sobretudo industrializados, para mais próximo do mercado. Como que o Brasil pode se aproveitar dessa situação? O Brasil tem, nesse momento, talvez uma das melhores oportunidades na sua história recente, justamente fruto dessa necessidade de vários países centrais diversificar o seu fornecimento. Hoje, o mundo todo concentrou fornecimento de produtos industriais na China. Então, há aí, nesse momento, Guilherme, uma grande oportunidade para o Brasil. Resta saber, nós vamos aproveitar, nós vamos reduzir o custo do Brasil, nós vamos tornar as empresas brasileiras competitivas, nós vamos transformar elas numa plataforma global de exportação, isso pode ser feito. Basta nós, brasileiros, fazermos um pacto para esse desenvolvimento. E isso nos obriga a olhar para dentro, olhar para as nossas falhas e trabalharmos governo e iniciativa privada a 4 mãos para alterarmos aí algumas dificuldades que impedem esse avanço. E mais do que o nearshoring, no começo da entrevista eu mesmo mencionei, nós temos a oportunidade de ser o nearshoring verde do mundo. Então, é uma oportunidade fantástica que está batendo na nossa porta, que nós não podemos deixar outra geração passar aqui falando que o Brasil é o país do futuro e perder o presente. É hora do Brasil ser o país do presente e eu acho que a oportunidade é essa. Flávio, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas tem um assunto que eu queria tratar contigo antes da gente concluir essa conversa. Você e a FIENG têm defendido a redução do uso de energia termoelétrica e a substituição pela hidrelétrica, que não é intermitente, como as energias solar e eólica. Ainda há potencial de aumentar essa fonte na composição brasileira, essa fonte, a energia hidrelétrica, e como isso impactaria a sociedade e a indústria, na tua avaliação? Olha, Guilherme, esse é o tema prioritário da Federação das Indústrias agora, porque o que aconteceu nos últimos anos no Brasil foi um verdadeiro equívoco. A maior parte das pessoas acredita que com a expansão da energia solar e eólica, a nossa matriz limpou. E a expansão é positiva da solar e eólica. O problema é que elas são fontes intermitentes. E o crescimento, houve crescimento do consumo de energia, mas não houve crescimento das hidrelétricas. E como a hidrelétrica é uma energia firme, ela pode ser despachada a qualquer momento, à noite, de dia, ventando ou não ventando, que a água está no reservatório, ela, não podendo ser construída, ela não está disponível. E aí o governo tem que fazer o quê? Mandar construir termoelétricas, a óleo, carvão mineral e a gás natural. Termoelétricas que poluem infinitamente vezes mais do que a hidrelétrica. Então, do ponto de vista ambiental, lembrando que boa parte dessas hidrelétricas deixaram de ser construídas por uma dificuldade que foi criada em função de exigências ambientais na década de 90, que tornaram a construção dessas hidrelétricas quase que impossíveis no Brasil. E o preço nós estamos pagando agora, gerando energia térmica com fontes poluidoras. Para você ter uma ideia, uma energia térmica a óleo diesel e a carvão, ela gera mais de 30 vezes gases de efeito estufa do que uma hidrelétrica para gerar o mesmo megawatt. E a gás, que é que gera menos, gera mais de 20 vezes. Ou seja, se nós substituirmos 11% de energia térmica de fonte não renovável que foi consumido no ano passado pela sociedade brasileira por hidrelétricas, a gente teria uma redução de 75% das emissões de CO2 na matriz elétrica brasileira. Pior, esses 11%, se forem substituídos por hidrelétrica, corresponde a 57% do volume total de emissões de toda a indústria brasileira. Olha esse número. Numa única tacada, substituindo termoelétrica por hidrelétrica,
a gente equivaleria a reduzir 57% da emissão de gases de efeito estufa de toda a indústria brasileira. E, infelizmente, em nome do meio ambiente, nós estamos queimando óleo diesel, carvão mineral, cometendo um crime ambiental por não deixar construir hidrelétricas. A nossa matriz em 94 tinha 2,5% de fontes não renováveis. Hoje ela tem mais de 11%, em alguns anos recentes com crise hídrica chegou a mais de 20% de fonte não renovável. A gente tem agora uma grande oportunidade de revisitar essa legislação, alterar a legislação e trazer a hidrelétrica de novo e tornar o país novamente um país de produção de energia efetivamente limpa sob todos os aspectos, reduzindo a emissão de CO2. Mas além disso, não é só um crime ambiental, é um crime social também. Porque essa energia térmica, a óleo diesel, gás natural, ela é muito mais cara que a energia hidrelétrica e ela está na conta de todos vocês. Então, se nós substituíssemos esses 11% de energia térmica por hidrelétrica, a conta de luz do brasileiro cairia 19,8%, ou seja, 20% no outro dia, ou no outro dia ou na etapa subsequente. Ou seja, a matriz térmica, a óleo, gás e carvão mineral, ela não é só suja, ela é caríssima e ela torna o acesso aos brasileiros à energia e a produtos e serviços muito maior. Para você ter uma ideia, a cesta básica teria uma redução de 3% do custo se a gente substituísse os 11% de energia térmica por energia hidrelétrica. Então, esse é um tema de interesse nacional, é de sumo interesse nacional, porque ele resolve a discussão ambiental. O Brasil fica muito mais próximo de atingir os objetivos até 2050, que ele pactuou com os outros países do mundo, e ainda reduz o custo para a sociedade brasileira da sua energia e dos produtos, porque tudo que você compra tem energia e esse custo mais alto de energia térmica está embutido nos produtos. Então, é uma relação ganha-ganha. E aí, eu não vou nem falar dos efeitos de longo prazo que isso teria na economia brasileira, mas segundo os nossos estudos, haveria um crescimento imediato do PIB de 1%. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Muito obrigado, Guilherme, foi um prazer. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 28 de maio de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.